Às vezes, a vida escreve histórias que parecem grandes demais para serem verdade. Histórias onde o amor e a traição caminham lado a lado, onde a pessoa em quem você mais confia é exatamente aquela que mais te fere. O que você está prestes a acompanhar é uma dessas histórias. Uma narrativa de ficção, sim, mas feita de sentimentos que qualquer coração já conheceu. Fique até o fim, porque cada detalhe importa, e as maiores reviravoltas ainda estão por vir. Ana Cavalcante tinha 26 anos, e um sorriso que desarmava qualquer ambiente. Filha de uma professora aposentada e de um pai que partiu cedo demais, ela cresceu aprendendo que o valor de uma pessoa não estava no que ela tinha, mas no que ela era capaz de construir. Morava num apartamento pequeno no bairro do Tatuapé, em São Paulo. Dividia as contas com uma colega de trabalho e acordava todo dia às 6 da manhã para pegar 2 ônibus até o escritório onde trabalhava como assistente de marketing. A vida não era fácil, mas era dela, e ela carregava isso com uma dignidade que poucos conseguiam imitar. Rafael Monteiro tinha 28 anos, um sobrenome que abria todas as portas do país e um vazio dentro do peito que nenhuma porta aberta jamais conseguiu preencher. Herdeiro do Grupo Monteiro, um conglomerado que atuava em finanças, construção civil e tecnologia, Rafael havia crescido cercado de pessoas que o amavam pelo que ele representava, não pelo que ele era. Cada amizade tinha um interesse por trás. Cada mulher que se aproximava farejava o dinheiro antes de enxergar o homem. Ele tinha aprendido isso da forma mais dura possível e, com o tempo, passou a testar o mundo antes de confiar nele. A aposta nasceu numa noite de sexta-feira, no cobertura de um amigo em Higienópolis. Rafael tinha bebido o suficiente para deixar a guarda cair, mas não o suficiente para esquecer o que havia dito. Seu amigo Tiago, herdeiro de uma construtora e especialista em cinismo, afirmou com todas as letras que toda mulher bonita e sem dinheiro era, no fundo, uma caçadora de fortunas esperando a oportunidade certa. Rafael discordou. Tiago riu. A aposta foi selada com um aperto de mão e um valor que para ambos era irrelevante. O que estava em jogo era o princípio. Rafael teria 6 meses para se aproximar de uma mulher comum, sem revelar sua identidade real, e provar que existia amor genuíno, mesmo sem o brilho do dinheiro. Se ela ficasse sabendo quem ele era e o abandonasse, Tiago venceria. Se ela permanecesse, Rafael ganharia. Simples assim. Ou ao menos era o que pareceu naquela noite. O encontro com Ana aconteceu de forma tão ordinária que Rafael quase não prestou atenção. Uma fila de café num sábado de manhã, chuva fina lá fora, o cheiro de pão quente misturado ao vapor das xícaras. Ela estava na sua frente com uma bolsa puída no ombro, consultando o celular com uma expressão de quem resolvia 3 problemas ao mesmo tempo. Quando a atendente errou o pedido dela pela segunda vez, Ana não levantou a voz. Apenas respirou fundo, sorriu com cansaço e disse que estava tudo bem. Rafael ficou olhando para aquele sorriso por tempo demais. Ele se apresentou como Rafael, sem sobrenome. Disse que trabalhava numa empresa de tecnologia, cargo médio, salário razoável, tudo mentira, tudo calculado. Mas o que não foi calculado foi a forma como ela revirou os olhos quando ele tentou ser engraçado, nem o jeito como ela discordou dele sem cerimônia, quando ele deu uma opinião rasa sobre um livro que ela carregava na bolsa. Ana Cavalcante não estava impressionada com ele. E isso, curiosamente, foi o que mais o impressionou. Nos meses seguintes, Rafael construiu uma versão de si mesmo que nunca havia existido antes. Alugou um apartamento simples em Pinheiros, trocou o carro importado por um sedã popular, vestiu roupas comuns e aprendeu a andar de metrô. No começo, era um jogo. Mas toda vez que Ana ria da sua piada sem graça, toda vez que ela o puxava pelo braço para mostrar algo que achou bonito na rua, toda vez que ela adormecia no ombro dele depois de um dia longo demais, alguma coisa dentro de Rafael começava a rachar. O problema é que, junto com Rafael nessa mentira, havia outra pessoa que Ana jamais suspeitaria: Camila, a melhor amiga de Ana há mais de 10 anos. A mesma Camila que havia sorrido ao lado dela em cada conquista, que havia segurado a mão dela nas noites difíceis, que havia sido madrinha no casamento deles 2 anos depois. A mesma Camila que, muito antes disso tudo, já havia provado que era capaz de cravar uma faca onde doía mais. Ana nunca soube disso direito,
Mas a bolsa de estudos que ela perdeu no último ano do ensino médio, aquela que abriria as portas para a melhor faculdade de comunicação do país, não foi perdida por acaso. O projeto que ela havia desenvolvido sozinha durante meses, com pesquisa, entrevistas e uma apresentação que o professor chamou de excepcional, foi roubado. Camila apresentou primeiro, individualmente, como era a regra do processo seletivo. E quando Ana subiu ao palco com seu material, a banca já havia visto tudo. A acusação de plágio não precisou nem ser formal para destruir tudo. Ana foi desclassificada, Camila levou a bolsa. E quando Ana chorou, Camila abraçou e disse que aquilo era injusto demais. O casamento de Ana e Rafael aconteceu numa tarde de abril, com chuva fina e um céu cor de chumbo, que ela interpretou como poesia e não como aviso. A cerimônia foi simples, num cartório com 2 testemunhas e um jantar depois num restaurante italiano, que ele escolheu porque ela havia mencionado uma vez, de passagem, que nunca tinha comido uma massa de verdade. Ele lembrou, ela ficou sem palavras. Esse era o Rafael que ela conhecia. O homem que ouvia o que os outros descartavam, que aparecia quando prometia, que a olhava como se ela fosse a coisa mais interessante numa sala cheia de gente. Ela não sabia que aquele homem era uma performance. Ou melhor, que havia começado como uma. Os 2 primeiros anos de casamento foram construídos sobre uma normalidade cuidadosamente fabricada. Rafael mantinha o apartamento em Pinheiros. Pagava as contas com uma conta corrente que ele havia aberto separada do seu patrimônio real e administrava a mentira com a precisão de quem havia crescido num ambiente onde aparências eram negócios. Ana trabalhava, dividia as despesas, reclamava do chefe, sonhava em ter um dia sua própria agência de comunicação. Rafael ouvia tudo e, em algum momento que ele não soube precisar, parou de fingir que se importava e começou a se importar de verdade. Mas o problema com as mentiras é que elas nunca ficam paradas. Elas crescem, elas criam raízes, e quando você tenta arrancá-las, percebe que já estão entrelaçadas com tudo que é real. Camila entrou na vida de Rafael por um deslize que ele jamais deveria ter permitido. Foi numa noite em que Ana viajou para visitar a mãe no interior, e Rafael, sozinho naquele apartamento pequeno demais para o tamanho dos seus pensamentos, encontrou Camila numa mensagem que não era para ele. Ela havia mandado no grupo errado, um texto que era íntimo demais para ser acidental. Ele deveria ter ignorado, deveria ter deletado e dormido. Em vez disso, respondeu. Camila era tudo que o círculo de Rafael conhecia bem. Linda de um jeito estudado, inteligente de um jeito conveniente e ambiciosa de um jeito que ela mesma nunca admitiria em voz alta. Ela sabia desde o início quem Rafael era de verdade. Tiago havia contado, num momento de descuido regado a vinho, sobre a aposta. E Camila, ao invés de contar para Ana, guardou a informação como quem guarda uma carta na manga. Ela sorriu, esperou e calculou. A traição entre Rafael e Camila durou 8 meses. Era encontros em hotéis no centro, mensagens apagadas, perfume trocado antes de chegar em casa. Rafael sabia que era errado. Sabia com cada fibra do corpo, e ainda assim, havia uma parte covarde nele que usava a culpa como punição suficiente. Como se sentir mal fosse o mesmo que parar. Ana, enquanto isso, continuava sendo Ana. Acordava cedo, ria alto, fazia planos e olhava para o marido com uma confiança que doía mais do que qualquer acusação. O dia em que tudo começou a rachar foi uma quinta-feira sem nada de especial. Ana havia saído do trabalho mais cedo, porque a gerente liberou a equipe depois de um prazo cumprido. Ela comprou pão de queijo numa padaria perto de casa, pensou em surpreender Rafael com jantar, mandou mensagem e não recebeu resposta. Subiu as escadas com a sacola no braço e a chave na fechadura antes mesmo de perceber que a porta estava entreaberta. Ela não ouviu nada, não havia nada para ouvir, mas havia um cheiro. O cheiro do perfume de Camila, doce e pesado, impregnado no sofá onde ela própria sentava toda a noite. Ana ficou parada no meio da sala por alguns segundos que pareceram horas. O apartamento estava vazio, Rafael tinha saído, mas o cheiro ficou. E com ele um peso no estômago que ela tentou convencer a si mesma que era imaginação. Não era. Naquela noite, quando Rafael chegou, ela não disse nada. Apenas o observou. O jeito como ele desviou o olhar ao tirar o casaco.
O jeito como foi direto ao banheiro sem passar por ela primeiro. O jeito como o abraço que ele deu antes de dormir foi um segundo mais curto do que o normal. Ana tinha passado anos aprendendo a ler o que as pessoas não diziam. Seu instinto nunca havia falhado com ela antes, e naquele momento ele gritava. Nos dias seguintes ela começou a prestar atenção de um jeito diferente, não por paranoia, mas por aquela clareza fria que aparece quando o coração já sabe de algo que a mente ainda recusa. Ela viu a forma como Camila sorria quando o nome de Rafael aparecia numa conversa. Viu como ela desviava o assunto rápido demais. Viu como a melhor amiga de 10 anos passou a aparecer menos, ligar menos, estar menos presente exatamente quando Ana mais precisaria de alguém por perto. E então, numa sexta-feira à noite, o celular de Rafael piscou em cima da mesa enquanto ele estava no chuveiro. Ana não era do tipo que vasculhava, nunca havia sido, mas a tela acendeu sozinha e a mensagem ficou visível por tempo suficiente para que ela lesse o nome, Camila. E abaixo do nome, 3 palavras que não precisavam de contexto para significar tudo que Ana não queria que significassem. Ela pousou o celular exatamente onde estava. Foi até a janela. Olhou para a rua lá embaixo, para os carros molhados pela garoa, para as luzes que piscavam sem saber que o mundo de alguém acabava de partir ao meio num apartamento qualquer de Pinheiros, e respirou. 1 vez, 2, 3. Quando Rafael saiu do banheiro, encontrou Ana sentada no sofá com as mãos no colo e uma expressão que ele nunca havia visto nela antes. Não era choro, não era raiva, era algo muito pior. Era a cara de quem já decidiu. Ana não gritou, não jogou nada, não desabou. Ela simplesmente olhou para Rafael com aqueles olhos escuros que ele havia aprendido a amar e disse com uma voz tão baixa que ele precisou se aproximar para ouvir. Eu sei. 2 palavras. Mas o peso delas preencheu cada canto daquele apartamento pequeno como fumaça densa, sufocante, sem saída. Rafael abriu a boca e fechou. O maxilar travou. Ele conhecia esse momento, havia ensaiado respostas para ele em pensamento centenas de vezes. Mas agora que estava diante dele, tudo o que havia preparado virou pó. Ana, não. Ela levantou a mão, devagar, sem drama. Não agora. Ela pegou a bolsa, as chaves e saiu. Sem portada, sem cena. Apenas saiu. E o clique suave da fechadura foi mais barulhento do que qualquer grito poderia ter sido. Rafael ficou parado no meio da sala, com o cheiro do próprio chuveiro ainda na pele e a sensação de que havia perdido algo que não sabia nomear direito até aquele exato momento. Ana foi para a casa da mãe. Não de Camila. Nunca mais de Camila. Durante o metrô, ela ficou olhando para o reflexo da própria janela, para aquele rosto que parecia de outra pessoa, e tentou organizar o que sentia. Mas os sentimentos não tinham forma ainda, eram só pedaços. O cheiro do perfume no sofá, o nome na tela do celular, os 8 anos de amizade que de repente não faziam mais sentido. E por baixo de tudo isso, uma pergunta que ela ainda não tinha coragem de formular direito. Quanto disso eu deixei de ver porque não quis ver? A mãe de Ana, Dona Teresa, era uma mulher de poucas palavras e gestos certeiros. Quando abriu a porta e viu a filha com aquela expressão, não perguntou nada. Apenas abriu os braços, e Ana entrou naquele abraço como quem volta para casa depois de uma guerra. Elas ficaram assim por um tempo longo. O cheiro de café passado na cozinha e de roupa lavada no varal era o mesmo de sempre. Esse cheiro, pelo menos, não havia mentido. Foi Dona Teresa quem perguntou horas depois com a xícara quente entre as palmas. Foi ele ou foi ela? Ana demorou a responder. Os dois. A mãe fechou os olhos por um segundo. Depois abriu e disse apenas, então você já sabe o que precisa fazer. No dia seguinte, Ana voltou ao apartamento quando sabia que Rafael estava no trabalho. Pegou o que era essencial. Roupas, documentos, o notebook, a planta que ela havia comprado numa feira e que havia cuidado por 2 anos. Deixou a aliança em cima da mesa da cozinha, num gesto que não foi simbólico por intenção, mas se tornou. Antes de sair, ficou parada no meio da sala por um instante, olhando para aquele espaço que havia sido o cenário da vida que ela acreditou que tinha. Não havia nada de grandioso ali. Era um apartamento comum, com paredes bege
e uma janela que pegava pouco sol, mas havia sido dela, havia sido real, ao menos para ela. Foi quando ela abriu a gaveta do escritório para pegar uma caneta que encontrou o envelope. Ele estava no fundo, sem querer, meio escondido debaixo de um manual de algum eletrodoméstico antigo. Não tinha nome na frente, mas tinha o logo de um escritório de advocacia que ela não reconheceu. Ela abriu sem saber bem porquê. E o que encontrou dentro demorou alguns minutos para fazer sentido completo. Era um contrato. Um contrato particular, com 2 assinaturas, uma delas de Rafael e outra de Tiago Andrade. E o conteúdo era simples o suficiente para caber em poucas linhas. Uma aposta. 6 meses. Uma mulher. Uma identidade falsa. Ana leu uma vez. Leu de novo. E então sentou no chão, com as costas na parede fria e o papel nas mãos, porque as pernas simplesmente recusaram continuar sustentando o peso daquilo. Não era só traição. Era desde o começo. O café na fila, a apresentação como Rafael sem sobrenome, o apartamento em Pinheiros, o sedã popular, as contas divididas, tudo. Tudo havia sido uma construção. Ela não havia sido amada, havia sido testada, como um experimento. Como uma aposta de bar entre 2 homens que nunca precisaram de nada, e por isso tratavam tudo como jogo. O choro que veio não foi de dor imediata, foi de humilhação. Aquele tipo de choro que vem do fundo do estômago, que treme o queixo e embaralha a visão, que diz menos sobre tristeza, e mais sobre a sensação de ter sido completamente idiota. Ela pensou na forma como havia se apaixonado, no quanto havia aberto mão, em como havia defendido aquele homem para a mãe, para colegas de trabalho, para si mesma nas noites de dúvida, em como havia acreditado em cada palavra com uma confiança que agora parecia ingenuidade demais para suportar. Ela ficou no chão por um tempo que não soube medir, e quando se levantou, foi com uma decisão que não precisou de deliberação. Não havia mais nada a pensar. Havia apenas o que fazer. Ana tirou foto do contrato, colocou o papel de volta onde estava, pegou suas coisas e saiu. Dessa vez, sem olhar para trás. Lá fora, o sol batia forte demais para uma manhã de outono como uma ofensa. Ela colocou os óculos, respirou o ar frio e úmido da rua e caminhou com os ombros eretos, com aquela dignidade que ninguém havia ensinado a ela porque era dela. Sempre foi. 2 dias depois, Rafael recebeu a notificação do advogado. O envelope chegou numa segunda-feira. Rafael estava no escritório real dessa vez, no 20º andar de um edifício no centro de São Paulo, com uma vista que ele raramente olhava porque havia crescido achando que paisagens bonitas eram detalhe e não conquista. Sua assistente entrou sem bater, com aquela expressão de quem preferia não estar ali, e deixou o envelope em cima da mesa sem dizer nada além do necessário. Pedido de divórcio. Sem advogado particular dela ainda, apenas um documento simples e direto, que pedia a dissolução do casamento por quebra de confiança conjugal. Rafael ficou olhando para o papel por um tempo longo. Depois pediu que cancelassem as reuniões do dia. Tiago soube antes do fim da tarde. Ligou com uma voz que tentava esconder a satisfação e não conseguia. Então ela foi embora mesmo. Isso não é o que você está pensando. A voz de Rafael saiu mais dura do que pretendia. Não, parece exatamente o que eu estava pensando. Ela descobriu quem você é e sumiu. Clássico. Rafael desligou sem responder. Ficou com o celular na mão, olhando para a tela preta e pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo que não sabia identificar bem. Não era vergonha de ter perdido a aposta, era vergonha de ter feito a aposta. Mas havia algo que ele ainda não sabia. Ana não havia ido embora porque havia descoberto que ele era rico. Ela havia ido embora por Camila, pelo contrato. Pela soma de tudo. E essa diferença, que Rafael ainda não compreendia completamente, era exatamente a diferença que Tiago nunca seria capaz de enxergar. Quando Rafael tentou contato, Ana não atendeu, não leu as mensagens. Havia construído um silêncio ao redor de si mesma, como uma parede de vidro, transparente o suficiente para que ele a visse seguindo em frente, mas espessa o suficiente para que nenhuma palavra dele chegasse até ela. Ela havia voltado para a casa da mãe, retomado o emprego e começado a conversar com uma advogada que uma colega indicou. A vida continuava. Ela fazia questão que continuasse.
Camila tentou aparecer 3 dias depois do afastamento. Mandou mensagem dizendo que precisava explicar, que as coisas não eram o que pareciam, que havia sido um erro. Ana respondeu com 2 frases que Camila guardou no celular por muito tempo, porque tinham o tipo de clareza que fere sem precisar de volume. Eu sei o que você é desde a bolsa. Eu escolhi acreditar em você mesmo assim. Esse foi o meu erro. Não vou cometê-lo de novo. Camila ficou olhando para a tela e não respondeu. Não havia resposta possível para isso. O processo de divórcio começou a complicar quando o advogado de Rafael apresentou os documentos de patrimônio. Foi só então que Ana descobriu o tamanho real do que havia sido escondido. O apartamento em Pinheiros era alugado com uma conta secundária. A empresa de tecnologia de médio porte que ele havia mencionado era, na verdade, uma subsidiária do Grupo Monteiro. O sedã popular havia sido emprestado de um funcionário. Rafael Monteiro era um dos herdeiros mais ricos do país, e ela havia casado com ele achando que ele era um homem comum que esquecia de responder mensagem às vezes. A advogada de Ana, uma mulher de 40 e poucos anos, com olhos de quem já havia visto tudo, abriu os documentos em cima da mesa e disse com calma: "Isso muda o divórcio completamente. Com a comprovação de identidade falsa durante o relacionamento, você tem direito a uma indenização significativa além da partilha de bens." "Eu não quero o dinheiro dele", Ana disse antes que a advogada terminasse. "Ana, eu não quero. Quero só sair." A advogada a olhou por um longo momento. "Tudo bem. Mas você vai precisar de algo. Deixa eu montar uma proposta razoável." O que Ana não sabia era que Rafael havia instruído o próprio advogado de forma oposta. Havia pedido que não houvesse disputa, que ela recebesse o que fosse justo, sem briga, sem processo longo, sem expor nada que a envergonhasse. Havia uma conta bloqueada em nome dela, com um valor que ele havia depositado antes mesmo de ela contratar advogada, com uma nota simples que dizia apenas: "Não é sobre culpa. É sobre o que você merece." Ana leu a nota, fechou o envelope e passou 3 dias sem dormir direito, porque a parte mais cruel daquela história toda não era o Rafael que havia apostado. Era o Rafael que havia deixado de fingir em algum momento e ela havia amado esse homem de verdade. E agora ela não sabia mais onde terminava a mentira e onde começava o que era real. E essa dúvida, silenciosa e pesada como chumbo, era o que mais doía de tudo. O divórcio foi homologado numa manhã de julho fria e sem graça, num fórum do centro que cheirava a papel velho e café ruim. Ana assinou com a mão firme e o rosto neutro. Rafael estava do outro lado da sala, separado por uma mesa e por um abismo que nenhum dos dois havia querido construir conscientemente, mas que estava ali de qualquer forma. Ele a olhou durante toda a cerimônia com uma expressão que ela não permitiu a si mesma interpretar. Quando saíram, ele a alcançou na calçada. "Ana." Ela parou, mas não se virou imediatamente. Havia um ônibus passando, o barulho grosso do motor engolindo o silêncio entre eles. Quando ele parou, ela se virou. Rafael estava diferente, não fisicamente, mas havia algo no jeito como ele ficou parado, com as mãos nos bolsos e os ombros levemente curvados, que ela nunca havia visto naquele homem antes. Ele sempre havia ocupado o espaço com uma segurança natural, quase automática. Agora parecia menor, não de tamanho, mas de certeza. "Eu precisaria que você soubesse que em algum momento deixou de ser aposta." Ana respirou fundo pelo nariz. "Em algum momento." Ela repetiu as palavras devagar. "Você sabe o problema de em algum momento, Rafael? É que ele não apaga o começo." Ele não respondeu. Não havia resposta para isso. "Cuida-se," ela disse. E foi embora. Naquelas semanas seguintes, Rafael começou a ver o que havia perdido, não pela ausência dela em si, mas pelo contraste. Voltou ao seu círculo, aos jantares nos jardins, às mulheres que apareciam como se soubessem o horário certo de aparecer. E cada conversa, cada sorriso calculado, cada pergunta que tinha interesse embutido nas entrelinhas, era um espelho que mostrava o que Ana nunca havia sido. Ela havia discordado dele. Havia reclamado quando ele estava errado. Havia preferido comer pastel de feira a jantar em restaurante estrelado, porque o pastel era melhor e mais honesto.
Ela havia sido real num mundo onde real era raridade. Tiago foi o primeiro a notar que algo havia mudado nele. Você está diferente. Estou. Rafael confirmou sem elaborar. Por causa dela? Pelo que ela me mostrou sobre mim. Tiago fez uma careta. Isso é muito novela. É muito real. Rafael respondeu e encerrou o assunto. Enquanto isso, Ana estava reconstruindo. Com o valor que ela havia aceitado, após a insistência da advogada de que seria imprudente recusar tudo, ela havia alugado uma sala pequena num coworking na Vila Madalena e começado o que havia sido sonho por anos. Uma agência de comunicação, pequena, com 2 clientes iniciais e muito trabalho manual. Mas era dela, sem aposta, sem mentira, completamente dela. Foi nesse período que o passado de Camila começou a vazar. Uma ex-colega de faculdade, que havia acompanhado o episódio da Bolsa anos antes, viu uma postagem de Camila nas redes sociais se vangloriando de um prêmio profissional e decidiu que havia silenciado tempo demais. Publicou um texto detalhado sobre o que havia acontecido no processo seletivo, com datas, com o nome do projeto e com um relato preciso o suficiente para que quem conhecia Ana reconhecesse imediatamente. O texto viralizou num ritmo que a internet tem quando toca num nervo coletivo. Ana ficou sabendo por uma mensagem de uma antiga colega de trabalho com o link e um emoji de boca aberta. Ela leu o texto sentada na sala da agência, com uma xícara de café esfriando ao lado, e sentiu algo estranho. Não era satisfação, era mais parecido com confirmação. Como quando você chega ao fim de um quebra-cabeça e a última peça encaixa e você percebe que o desenho já estava lá o tempo todo, esperando ser visto. Ela não comentou, não compartilhou. Apenas fechou a aba e voltou para a planilha que estava montando para o cliente novo. Camila tentou contato mais uma vez, dessa vez com um áudio longo que começava com choro e terminava com justificativas. Ana ouviu até o fim, com aquela paciência fria que havia desenvolvido ao longo dos meses. Depois deletou o áudio e bloqueou o número. Não havia mais nada a perdoar. Não porque o ódio tivesse tomado o lugar do afeto, mas porque Ana havia finalmente entendido que perdoar não significava abrir a porta de novo. Podia ser feito em silêncio, de longe, enquanto você construía sua vida longe daquilo que havia te destruído. Rafael soube da repercussão sobre Camila por Tiago, que ligou com um tom que misturava desconforto com algo parecido com remorso. A Camila está sendo destruída nas redes. Eu sei. Você vai fazer alguma coisa? Rafael ficou em silêncio por um momento. Não, disse finalmente. Quem colhe é quem planta. Havia uma pausa. Rafael, eu preciso te dizer uma coisa sobre a aposta. Eu sei que você contou para ela. Silêncio do outro lado. Ela sabia antes de encontrar o contrato? Não. Eu contei para Camila. A voz de Tiago tinha algo diferente nela agora. Algo que talvez fosse vergonha. Numa noite que eu bebi demais. Eu não pensei que ela fosse... Mas ela foi. Rafael cortou. E você sabia que ela era amiga da Ana e não me avisou. A ligação terminou sem despedida. Setembro chegou com aquela qualidade de luz que São Paulo raramente oferece, um sol que aquecia sem agredir, o ar seco, mas suportável, o tipo de dia que convida à clareza. Ana estava na agência quando o interfone tocou. Era uma entrega. Uma caixa pequena, sem remetente, com um cartão dentro que tinha apenas uma linha escrita à mão. Você construiu sozinha. Sempre soube que você ia construir. Ela reconheceu a letra. Ficou com o cartão na mão por um tempo, depois o colocou na gaveta e voltou à reunião que tinha pela frente. Mas guardou. E isso dizia algo que ela ainda não estava pronta para nomear. Rafael havia começado a mudar de formas que seu próprio círculo notava e não sabia interpretar. Cancelou 2 eventos sociais que seriam importantes para networking. Saiu de um conselho consultivo, que era mais prestígio do que substância. Começou a aparecer no escritório mais cedo, a estar mais presente nas reuniões com equipes menores, a ouvir mais. Sua assistente, que trabalhava com ele há 4 anos, comentou com uma colega que ele parecia ter envelhecido um pouco, mas do jeito bom, do jeito que matura. O pai de Rafael, Henrique Monteiro, patriarca do grupo, e um homem cujo sorriso era calculado como investimento, convocou o filho para um jantar formal em outubro.
A mesa comprida, o vinho escolhido com antecedência, os dois sós. Henrique cortou o bife com precisão e disse sem preâmbulo: ouvi que o divórcio foi processado sem disputa. Foi. Isso foi imprudente. Ela poderia ter alegado mais. Eu instruí o advogado para não dificultar. Henrique ergueu os olhos do prato. Por quê? Rafael pousou os talheres. Porque era o mínimo que eu devia a ela. O pai o estudou por um momento com aqueles olhos que haviam aprendido a ler balanços financeiros e expressões humanas com igual frieza. Você ainda está envolvido emocionalmente. Estou. Rafael não tentou disfarçar. Isso é fraqueza. Não. Rafael respondeu com uma calma que surpreendeu os dois. É a primeira coisa verdadeira que sinto há muito tempo. Henrique Monteiro não respondeu, mas algo no rosto dele, por uma fração de segundo, pareceu quase reconhecer aquilo. Ana, enquanto isso, havia recebido seu primeiro cliente grande. Uma marca de moda sustentável que havia encontrado o portfólio dela por indicação de uma das primeiras clientes pequenas. A reunião foi numa sede elegante no Itaim. E Ana chegou de metrô, com a pasta de apresentação no braço e o coração batendo num ritmo que ela reconheceu como o ritmo das coisas importantes. Ela apresentou sozinha, respondeu cada pergunta com precisão e foi embora com o contrato assinado. Na calçada do lado de fora, ela ligou para a mãe. Consegui. Dona Teresa ficou em silêncio por um segundo e depois deu uma risada baixa, daquelas que nascem no fundo do peito. Eu sei, minha filha. Eu sempre soube. Foi nessa mesma semana que Rafael apareceu. Não mandou mensagem antes, não contratou intermediário. Apenas apareceu na porta da agência numa terça-feira às 11 da manhã, com uma expressão que não era de homem que chega para negociar ou para pedir. Era a expressão de quem vem para dizer algo que não cabe em texto. Ana o viu pela janela de vidro antes de ele entrar. Ficou parada por um instante, os dedos pousados no teclado, o estômago revirando com aquele instinto primitivo que o corpo tem antes de a mente processar. Então respirou, se levantou e abriu a porta. Rafael. Ana. Ele não entrou. Ficou no batente, como se soubesse que cruzar aquele limiar precisava de permissão. 5 minutos. É o que eu peço. Ela o olhou por um longo momento. Depois recuou um passo e abriu a porta a mais. Ele entrou. Sentaram na mesinha perto da janela com 2 copos de água que ela trouxe porque precisava fazer alguma coisa com as mãos. Rafael ficou com os cotovelos sobre os joelhos e olhou para ela com aquela intensidade que ela havia aprendido a amar antes de aprender a desconfiar. Eu não vim pedir perdão, ele começou. Você não me deve isso. Não, não devo. Vim porque preciso que você saiba uma coisa. Não para mudar nada, só porque você merece saber a verdade uma vez sem interesse por trás. Ana não disse nada, esperou. Em algum momento, numa fila de café chuvosa, parei de jogar. Não sei precisar quando, mas sei que quando você disse que gostava mais do pastel de feira do que de restaurante com estrela, e eu ri com você, não estava fingindo. Quando eu fiquei acordado esperando você chegar do trabalho tarde, não estava cumprindo o roteiro. Eu estava apaixonado, Ana. Da forma mais inconveniente e real possível. E eu destruí isso antes de ter coragem de ser honesto sobre isso. O silêncio entre eles tinha textura. Ana olhou para a janela, para a rua lá fora onde a vida seguia no seu ritmo indiferente. Por que a Camila? Ela perguntou finalmente. Ele demorou. Porque ela era familiar. Era o meu mundo. E eu ainda não tinha coragem de viver no seu. Era uma resposta honesta. Doía pela honestidade. Obrigada por me dizer. Ana falou depois de um silêncio. Mas saber não muda o que aconteceu. Eu sei, e não me faz querer voltar. Eu sei isso também. Ele se levantou, parou na porta. Eu torço por você, genuinamente, disse. E saiu. Ana ficou olhando para a cadeira vazia. Depois para o copo de água que ele não havia tocado. Depois fechou os olhos por um momento. Deixou aquele peso pousar e levantar voo ao mesmo tempo. E então, abriu o computador, olhou para a planilha do novo cliente e voltou a trabalhar. Perfeito, Fê. Que final poderoso. Rafael vai sentir na pele o que perdeu.
Vou reescrever agora os blocos 7 e 8 completos e caprichados. O fim do ano chegou com a cidade coberta de luzes que tentavam compensar o calor de dezembro com beleza. Ana estava na varanda do apartamento novo, 2 quartos em Pinheiros que ela havia alugado com o dinheiro da agência, o primeiro lugar completamente escolhido por ela, com prateleiras cheias de livros e uma janela que pegava sol de manhã. Dona Teresa estava dentro, lavando a louça do jantar e cantarolando algo que Ana não conseguia identificar, mas que reconhecia pelo ritmo. Era o som da normalidade, e a normalidade, depois de tudo que havia passado, tinha um sabor que ela não sabia que sentiria falta até começar a tê-la de volta. A agência havia fechado o ano com 5 clientes ativos, uma estagiária contratada e um projeto selecionado para um prêmio regional de comunicação. Não era um império, era um começo sólido, construído tijolo por tijolo, sem atalho e sem mão estendida, e tinha o peso preciso das coisas que são inteiramente suas. Foi em fevereiro que Lucas Drummond entrou pela porta da agência. 32 anos, dono de uma marca de arquitetura e design de interiores que havia crescido rápido demais para a estrutura de comunicação que ele ainda usava. Chegou indicado por uma das primeiras clientes de Ana, com uma pasta de projetos debaixo do braço e uma objetividade que ela reconheceu como a linguagem de quem não tem tempo a perder. A reunião durou 40 minutos. Ele fechou o contrato no mesmo dia. Lucas era diferente do que ela havia conhecido antes. Não tentava impressionar, não ocupava o espaço com o peso do próprio nome. Aparecia nas reuniões preparado, ouvia com atenção real, discordava quando discordava e dizia o porquê. Havia uma honestidade no jeito dele que Ana sentiu primeiro como conforto profissional e só depois, muito depois, como algo mais. Foi numa tarde de março, depois de uma reunião que se estendeu pelo horário do café, que ele perguntou se ela queria continuar a conversa num lugar melhor. Ana ficou em silêncio por um segundo. Não por hesitação, mas por reconhecimento. Aquele era um momento de escolha, e ela queria fazê-lo com os olhos abertos. Pode ser, ela disse. Eles foram a uma padaria ali perto, numa mesa pequena perto da janela, com café e pão de queijo, e uma conversa que escorregou do trabalho para livros, de livros para a cidade, de cidade para a infância. Lucas havia crescido em Belo Horizonte, filho de uma arquiteta e de um professor de história. Havia chegado a São Paulo com uma mochila e um portfólio que ninguém queria no começo, conhecia o sabor de construir do zero. E quando Ana contou em linhas gerais, sem entrar nos detalhes que ainda doíam, que havia passado por uma reconstrução parecida, ele não fez cara de pena. Apenas assentiu, como quem reconhece terreno familiar. A gente aprende mais com o que desmorona do que com o que fica de pé, ele disse. Ana olhou para ele por um momento. Mas dói mais também. Ele sorriu. Um sorriso direto, sem segunda intenção. Nos meses seguintes, o que havia começado como café depois de reunião foi se tornando outra coisa, devagar e sem pressa, da forma que as coisas boas costumam crescer. Lucas não tentou apressar nada. Não chegou com promessas grandes. Chegou com consistência, com presença, com o tipo de atenção que não precisa de palco para existir. E Ana, que havia aprendido a desconfiar do que brilhava rápido demais, reconheceu naquilo algo que tinha o peso do real. Rafael soube por Tiago que havia visto Ana e Lucas num jantar no Itaim numa sexta-feira à noite. Tiago ligou com aquele tom de quem tenta parecer neutro e não consegue. Eu vi a Ana hoje. E? A voz de Rafael saiu mais tensa do que pretendia. Ela estava com alguém. Uma pausa calculada. Pareciam mais do que clientes. Rafael desligou sem responder. Ficou com o celular na mão, olhando para a janela do escritório, para a cidade que continuava seu ritmo indiferente lá embaixo. Havia algo se contraindo no peito, algo que ele reconheceu como ciúme, mas que tinha uma camada mais profunda, mais honesta, que era simplesmente a compreensão tardia de que o que ele havia perdido estava agora sendo encontrado por outro homem. Ele não tinha direito nenhum de sentir aquilo. E sentir sem ter direito era o tipo de dor que não aceita consolo. 2 semanas depois, Rafael foi até a agência. Não havia planejado. Estava passando pela rua, disse a si mesmo, o que era parcialmente mentira. Quando chegou na vidraça da porta e olhou para dentro, viu Ana sentada à mesa com um homem que ele não conhecia, mas reconheceu imediatamente pelo contexto.
cabelo castanho escuro, ombros largos, postura relaxada de quem está à vontade. Os dois estavam sobre uma planilha, mas havia algo no ângulo dos corpos, na proximidade, no jeito como Lucas disse algo, e Ana jogou a cabeça levemente para trás numa risada genuína, que disse tudo o que Rafael precisava saber. Ele ficou parado na calçada por alguns segundos. O sol batia no vidro e criava um reflexo que quase o impedia de ver, mas não o suficiente. Ana estava bem. Estava mais do que bem. Estava leve, de um jeito que ele não havia visto nela nos últimos tempos do casamento, quando a mentira havia pesado em tudo sem que ela soubesse de onde vinha o peso. Rafael se virou e foi embora. Não entrou, não mandou mensagem. Desceu a rua com as mãos nos bolsos e o maxilar travado. E em algum momento, entre uma esquina e outra, algo dentro dele que havia ficado esperando por uma chance, finalmente entendeu que a janela havia fechado. Não comportada. Silenciosamente, da forma mais definitiva possível. Ele havia chegado tarde. E essa era uma consequência que nenhum dinheiro, nenhum gesto e nenhuma mudança verdadeira conseguiria reverter. Porque Ana não havia fechado a porta por mágoa. Havia fechado porque havia encontrado algo que não precisava ser consertado antes de começar. O inverno chegou em junho, com aquela friagem seca que São Paulo impõe sem pedir licença. O vento cortando as esquinas, o céu branco e baixo como teto de concreto. Ana estava na agência, quando a estagiária trouxe 2 cafés sem que ninguém pedisse, com aquela intuição silenciosa que os bons assistentes desenvolvem. Ana pegou a xícara, olhou pela janela para a rua, onde as pessoas caminhavam encolhidas nos casacos, e sentiu uma calma que ainda a surpreendia às vezes. A calma de quem chegou num lugar que construiu com as próprias mãos. Lucas chegou às 6, como havia combinado. Bateu levemente na vidraça antes de entrar, mesmo sabendo que a porta estava aberta, porque tinha esse jeito de sempre anunciar a própria chegada, de nunca aparecer sem que ela soubesse que ele estava vindo. Ana havia percebido isso cedo, aquela consideração pequena e constante, e havia entendido que era exatamente nos detalhes que o caráter de uma pessoa se revelava. "Pronta?" ele perguntou da porta. Quase. Ela fechou o notebook, pegou a bolsa e o casaco cinza escuro que estava na cadeira. "Hoje você escolhe o lugar." "Já escolhi," ele disse com um sorriso lateral. "Padaria italiana perto do metrô. A dona faz nhoque de sexta." Ana sorriu. "Boa escolha." Eles saíram juntos pela porta da agência, desceram a rua com o frio cortando de lado e as mãos entrelaçadas com aquela naturalidade de quem já passou pela fase de testar o gesto e agora simplesmente o faz. Não havia drama naquilo. Não havia tensão nem peso. Havia apenas 2 pessoas que haviam decidido, com os olhos abertos e o histórico exposto, que valiam o risco uma da outra. Rafael soube do relacionamento oficial pelo mesmo perfil nas redes que havia exposto Camila meses antes. Uma foto simples, Ana e Lucas numa feira de rua, os dois de costas olhando para uma barraca de plantas, as mãos unidas. Nada de legenda dramática. Apenas uma foto de um domingo qualquer de pessoas que estavam bem. Rafael viu a imagem por alguns segundos. Depois fechou o aplicativo e não abriu de novo. Naquela mesma noite, ele foi até o escritório do pai. Henrique Monteiro estava na varanda do apartamento com um uísque na mão e aquela expressão de fim de dia que era a única versão dele sem armadura. Rafael sentou na cadeira do lado, pediu um copo também e ficou em silêncio por um tempo. "Eu perdi ela," ele disse por fim. Não com dramatismo, com a simplicidade de quem está registrando um fato. O pai olhou para ele. "Eu sei. Eu merecia perder." Henrique ficou quieto por um momento. Então disse algo que Rafael não esperava dele. Seu avô perdeu a mulher que amava por orgulho. Levou 20 anos para admitir que havia errado. Uma pausa. "Você levou menos de 2, isso não é pouca coisa." Rafael olhou para o pai com uma expressão que era nova entre os dois. "Não muda o resultado." "Não." Henrique concordou. "Mas muda quem você é daqui para frente." Eles ficaram em silêncio por um tempo longo, com a cidade lá embaixo piscando no frio de junho, e havia algo naquele silêncio que era diferente de todos os outros que haviam dividido antes. Era o silêncio de 2 homens que estavam, talvez pela primeira vez, sendo honestos um com o outro, sem a mesa de negócios no meio.
Camila havia desaparecido do mercado criativo após a repercussão pública. Mudou de cidade, trocou de área, sumiu da forma que pessoas que foram expostas costumam sumir, rápido e sem despedida. Ana não havia acompanhado o desenrolar. Havia desejado, em silêncio, que ela encontrasse um caminho melhor do que o que havia escolhido, e então tirado o assunto da cabeça, com a firmeza de quem sabe que ruminar é desperdício de presente. Tiago tentou uma reconciliação com Rafael algumas semanas depois, não de amizade, mas de negócios, com uma proposta de parceria que era conveniente demais para ser coincidência. Rafael ouviu até o fim, fechou a pasta e disse com uma calma que era nova nele: "Eu aprendi que parceria sem honestidade é só uma aposta com contrato, e eu já joguei esse jogo. Não vou mais." Tiago saiu sem resposta. Em agosto, a agência de Ana ganhou o Prêmio Regional de Comunicação. A cerimônia foi numa quinta-feira à noite, num auditório no centro, com uma plateia que ela não havia imaginado que estaria lá. Dona Teresa na segunda fileira, com um vestido azul escuro que havia comprado especialmente. A estagiária ao lado dela filmando pelo celular. Lucas na ponta da fileira, com aquela postura relaxada e um sorriso que não precisava de plateia para existir. Quando Ana subiu ao palco e segurou o troféu, olhou para aquelas pessoas e sentiu algo que demorou um instante para nomear. Era gratidão. Não do tipo que se diz em discurso, mas do tipo que assenta fundo, que reconhece que cada coisa que havia desmoronado havia sido necessária para que ela estivesse exatamente ali, com exatamente aquelas pessoas, sendo exatamente quem era. Ela não mencionou Rafael no discurso. Não havia necessidade. Ele havia sido um capítulo, importante e doloroso como os capítulos que nos formam costumam ser. Mas o livro era dela, e ela estava escrevendo as páginas que importavam. Depois da cerimônia, na calçada de fora com o frio de agosto e o barulho da cidade ao redor, Lucas chegou por trás e colocou o casaco nos ombros dela sem dizer nada. Ela se virou. Ele estava com aquele sorriso direto que ela havia aprendido a confiar. "Orgulhoso de você", ele disse simplesmente. Ana olhou para ele por um momento, com aqueles olhos castanhos que haviam visto muita coisa, e aprendido a enxergar melhor depois de tudo. "Obrigada por aparecer", ela disse. E havia no tom algo que era mais do que agradecimento pela noite. Era mais amplo, mais fundo, do tipo que só duas pessoas que se entendem conseguem ouvir. Ele pegou a mão dela. Ela deixou. E assim, numa calçada fria de agosto, com a cidade seguindo seu ritmo indiferente ao redor, Ana Cavalcante estava inteira. Não porque alguém havia chegado para completá-la, mas porque ela havia se completado sozinha, e agora escolhia, com liberdade real, com quem queria dividir o que havia construído. Essa é a história de Ana, uma mulher que foi testada sem saber, traída por quem amava, e que mesmo assim, ou talvez por isso, encontrou o caminho de volta para si mesma. E chegou até o fim de pé, com a agência dela, a vida dela, e um amor que começou sem mentira. Chegamos ao fim. Se essa história te tocou, deixa aqui nos comentários qual foi o momento que mais te pegou. Curte o vídeo se você ficou até o fim e se inscreve no canal para não perder as próximas histórias. Um abraço enorme e até a próxima.